Deus está aqui, aleluia. Respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e majestoso Salvador, Cristo Jesus, com assistência majestosa, eficaz e eficiente do Teu majestoso Espírito, mais uma vez aqui nos encontramos. Aqui nos encontramos como fruto da Tua graça soberana, da Tua graça irresistível, da Tua graça eficaz. Aqui nos encontramos como sacerdócio real para Te servir. Para Te servir nesta noite, realizando mais uma reunião de oração. Usufruindo desse meio de graça que o Senhor estabeleceu, para que por meio desse meio de graça o Senhor nos fortaleça. O Senhor prometeu nos fortalecer, prometeu nos edificar, prometeu nos dar o que na eternidade o Senhor decretou, o que na eternidade o Senhor designou, o que na eternidade o Senhor desenhou com perfeição para nós. E por isso estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos deu o privilégio de, em Cristo Jesus, nos aproximarmos do Teu trono de graça. O privilégio de, nos encontrando diante de Ti, podermos chamar o Senhor de Pai Nosso. O privilégio de nos aproximarmos de Ti com confiança, porque Tu és o nosso Pai em Cristo Jesus. E tudo aquilo que é necessário para nós, tudo aquilo que for necessário para nós, para o nosso bem, jamais o Senhor deixará de nos dar, no tempo do Senhor, no Kairos do Senhor. O Kairos do Senhor governando o nosso cronos, o nosso tempo. Nos aproximamos de Ti também com reverência, porque Tu és o nosso Pai que estás nos céus. Tu és santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da Tua glória. Tu és o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os Seus juízos, inescrutáveis são os Teus caminhos, Senhor. Aqui estamos para Te adorar, orando. Aqui estamos para Te adorar, suplicando, intercedendo. Muito especialmente pelas 50 nações, pelos 50 países onde mais se perseguem os cristãos. Aqui estamos, porque Tu continuas sendo e sempre será o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que fala, muito especialmente pelas Escrituras, e o Deus que intervém. Ouve-nos, pois, inclina os Teus ouvidos e ouve-nos, Senhor. Oramos em o nome de Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos cantar o hino 19 e vamos ser conduzidos pelos nossos muito amados irmãos, com seus talentos, com seus dons,
concedidos pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Todos de pé ou em pé, e vamos cantar o hino 19. Já se encontra aí projetado, graças ao Supremo Senhor. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. E majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos para a nossa reflexão pastoral, episcopal, presbiteral, todos termos intercambiáveis, sinônimos, eclesiasticamente falando. A segunda epístola de Pedro, a segunda carta de Pedro, carta de Deus, o primeiro capítulo, apenas o versículo 4. A segunda carta de Pedro, carta de Deus, apenas o versículo 4, assim se encontra a Sagrada Escritura. Porém, permitam-me retornar para o versículo 3, apenas para que o contexto imediato, ainda que brevemente, seja percebido. Pedro, impelido, movido pelo majestoso Espírito Santo, ele se dirige à igreja da diáspora, da dispersão, dizendo assim: visto como, pelo seu divino poder, o poder do triuno Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aqui vem a ênfase para a nossa reflexão desta noite, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Dando ênfase mais uma vez ao versículo 4, a uma parte do versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Nós estamos numa semana de oração temática, orando muito especialmente pelos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos,
são mais pisoteados, são mais ojerizados, são mais ignorados, marginalizados. E diante disso surge uma pergunta: o que pode motivar esses cristãos, e a nós também aqui no Brasil, a prosseguirem caminhando, a prosseguirem na carreira cristã, apesar dos pesares, apesar das aflições que os cristãos do Afeganistão têm sofrido? O que pode levá-los a prosseguir? Qual o combustível para que eles prossigam? Para que os nossos irmãos da Índia, os nossos irmãos da China, dois países demograficamente, se tratando de população, os dois sozinhos 3 bilhões de habitantes aproximadamente, bilhões de habitantes. Qual o combustível para que eles prossigam? E nós também aqui no Brasil temos também as nossas lutas, nossas batalhas individuais, coletivas. Não sofremos ainda o tipo de perseguição que eles estão sofrendo lá. Mas aqui também temos as nossas lutas, sejam elas internas ou externas. O que pode nos motivar a prosseguirmos? Qual o combustível para prosseguirmos? Qual a força motora para prosseguirmos caminhando, correndo a nossa corrida, apesar das lutas, das batalhas, das aflições? As promessas de Deus. Deus e as suas promessas. É a força motora principal para nós prosseguirmos, movidos pelas promessas de Deus. E é isso que Pedro diz aqui, que Ele nos deu preciosas promessas. Aliás, o apóstolo Pedro gosta muito desse adjetivo precioso, precioso. Aqui ele aplica as promessas de Deus, e não são poucas as promessas de Deus. Por exemplo, nós temos a promessa de um novo céus e de uma nova terra onde habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3. É assim que Pedro consola também a igreja do primeiro século, e hoje somos consolados como consequência. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Ou seja, a promessa de um novo céus e uma nova terra é a força motora principal que nos faz prosseguir. É o nosso principal combustível que faz o motor da caminhada cristã continuar funcionando. As promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele já cumpriu muitas no passado, outras estão sendo cumpridas e outras com o retorno de Cristo Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando o desânimo bater na nossa porta, quando as aflições nos convidarem para um diálogo, quando os problemas se apresentarem, adentrarem nas nossas casas e nos convidarem para uma desistência, atentemos para as promessas de Deus. Nós temos Apocalipse capítulo 21 e 22, com muitas promessas ali sendo descritas através de uma linguagem simbólica, mas um simbolismo que transmite uma realidade espiritual,
uma realidade que se concretizará no porvir. Apocalipse 21, João consola a igreja que estava sofrendo. O próprio João, o apóstolo, se encontra na ilha de Pátmos, e ele consola a igreja dizendo que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, lágrima derramada em virtude das aflições, em virtude dos sofrimentos. E ele diz: olha, ele enxugará toda lágrima. Apocalipse 22, ele descreve justamente o que Pedro descreve na segunda carta, capítulo 3, a nossa nova habitação, onde o próprio Deus será o sol, a lua, a sua glória vai iluminar a nossa nova habitação. Então prossigamos caminhando, prossigamos correndo, que os nossos irmãos nesses países, oremos para que eles atentem para essa principal força motora, para esse principal combustível, e assim eles prossigam caminhando, motivados pelas promessas de Deus, movidos pela eternidade. Movidos pela eternidade. É como se alguém nos perguntasse: o que move vocês a continuarem, apesar das lutas, das batalhas? O que move esses cristãos a continuarem seguindo Cristo, apesar das aflições? As promessas de Deus. E Ele as cumprirá. E Ele as concretizará. A plenitude delas acontecerá com o retorno de Cristo. E em João 14, nós temos o próprio Cristo consolando os seus discípulos numa certa despedida da sua presença física. Ele os consola dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. Nós chamamos essa volta de parousia, a volta de Cristo. Ele voltará. E essa é uma das promessas que estamos aguardando, a volta do Rei. Como diz aquele cântico: o Rei está voltando, o Rei está voltando. Amém. Vamos cantar o cântico reservado para hoje, não é? O cântico Rei das Nações. Mas esse hino que tentamos cantar agora é muito lindo, não é? O Rei está voltando. Vamos cantar Rei das Nações, de pé. Quando o desânimo bater na porta, lembre-se das preciosas promessas de Deus para nós. E uma delas, aí você canta para a sua própria alma: o Rei está voltando, o Rei está voltando. Cantemos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Assentemos, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos para a nossa lista de países onde os cristãos são mais perseguidos. E hoje, claro que nós não conseguiremos até sexta-feira citar todos, todavia é mais uma questão também de fazer com que a igreja do Senhor passe o ano inteiro orando por esses países, né? Individualmente, coletivamente. Nós estamos agora com a prática de orar também aos domingos pela manhã, antes do estudo. Estamos tirando aí 5 minutos, né? Então a gente vai prosseguir. Nós teremos aí sete sábados, provavelmente, aí durante o ano 2022, café, Bíblia e oração, onde faremos isso também. Entendeu? 2022, ele será diferente, porque nós seremos diferentes. Faremos diferente, para a glória de Deus. Vietnã, vocês já estão aí provavelmente com o aplicativo já aberto, se não, está ali que o departamento de divulgação postou, mas como bem compartilhou ontem o prefeito Humberto, se você quiser manusear o teu aplicativo, ele te manda direto para a página de Portas Abertas. E o Vietnã, meus amados irmãos, tem uma população aí aproximada de 100 milhões de habitantes, melhor dizendo, 100 milhões de habitantes. É muita gente, hein? É muita gente. Eu confesso que eu não imaginava que o Vietnã tivesse tanta gente assim, não. São 10 Portugal. Portugal tem aproximadamente aí 13 milhões de habitantes. O Vietnã tem aproximadamente 100 milhões de habitantes. Uma população cristã de 9,1 milhões. Muita gente, hein? Ainda assim, esses nossos irmãos são perseguidos, queridos. Eles sofrem a opressão comunista, pós-comunista, paranoia ditatorial, opressão do clã, corrupção e crime organizado. Vejam as fontes que provocam sofrimento nos cristãos: comunismo, pós-comunismo, comunismo que detesta a fé cristã, odeia a fé cristã, pois no Vietnã eles sofrem por essas fontes aí. Claro que não é só pelo comunismo, já citamos aqui o crime organizado. Então oremos por essa nação, oremos pela igreja do Senhor que está lá. É impressionante a gente se deparar com cristãos tentando fazer elogios ao comunismo, que detesta Deus, detesta o cristianismo. O dia que um comunista elogiar a fé, atente, é cavalo de Troia puro.
É só ver a Coreia do Norte, é só ver a China. Então, Vietnã, não esqueçamos de orar pelo Vietnã. O próximo país, o Egito. O Egito com aproximadamente 105 milhões de habitantes. E uma população cristã, olha, de 16,2 milhões. Olha que legal, hein? Todavia, debaixo de perseguição, debaixo de aflição. Então oremos pelo Egito, pela nação como um todo, pelas autoridades. O Senhor nos convoca para que oremos também pelas autoridades, né, gente? Então, oremos por aquele cidadão lá da Coreia do Norte, que o Senhor converta aquele homem. Oremos pelo Estado anti-Deus, que é a China. E oremos pelos irmãos da fé. Oremos para que, principalmente, a igreja que estão nesses países anuncie o Evangelho. A devocional de ontem aqui, um dos pontos da devocional de ontem, pegando carona até com um pai reformado puritano, Jeremias, é que o Senhor faz a igreja crescer numericamente através também das aflições. Por isso que você percebe aí a China, que não existe nenhuma amizade com o cristianismo. Lá tem a igreja das casas. Imaginar que na Coreia do Norte, um país antideus daquele, tem cristãos lá, sofrendo, mas tem. Isso é obra de quem, gente? Gente, é soberania de Deus. É soberania de Deus. Então oremos pelo Egito. Um outro país, Uzbequistão. Olha aí, Uzbequistão. Razoavelmente, olha aí, 34 milhões de habitantes. É como se fosse aí uma Venezuela. A Venezuela tem mais ou menos 30 milhões de habitantes. Uma população cristã de 347 mil, ou seja, Petrolina. Não é muito pouco, hein? Mas veja, imagine 347 mil cristãos sofrendo perseguição do Uzbequistão. Tipo de perseguição, paranoia ditatorial. Eita, como esses países têm essa paranoia ditatorial, né? Opressão islâmica e opressão do clã. Ah, gente, quando eu cito isso aqui é sério, vocês vão sempre perceber, eu com cara de espanto, porque eu me volto para a igreja brasileira, a amada igreja brasileira do Senhor, e a gente vê um setor dela, mais preocupado com a zona de conforto, enquanto santos de Deus aí, como no Uzbequistão, uma população cristã do tamanho de Petrolina. Próximo país, Argélia. Vamos ver a Argélia aí. A sua população está em torno de 44 milhões de habitantes, parecido com a população da Argentina. – 134 mil cristãos. Olha só, gente, aqui é que é pouco mesmo, hein? 134 mil cristãos para uma população de aproximadamente 44 milhões. Vamos ver aqui rapidamente a fonte da perseguição: opressão islâmica, paranoia ditatorial. É incrível, não é? Opressão do clã, hostilidade etno-religiosa. Vamos orar por esses países? Agora, antes eu quero fazer aqui, sinalizar uma certa perseguição agora que já é mundial,
que vem sendo, por exemplo, usada pelas Big Tech, as Big Tech. Recentemente ela derrubou um vídeo de John MacArthur. Recentemente ela derrubou o vídeo de John MacArthur, porque no seu sermão ele disse que homem é homem e mulher é mulher. E a justificativa é que é discurso de ódio. Nos faz lembrar Nero, que queimou propositadamente Roma e colocou a culpa nos cristãos. Notem que o mundo está pouco a pouco querendo culpar o cristianismo de ter um discurso de ódio, por dizer que homem é homem e mulher é mulher. Agora, o que nos impressiona, eu não fico triste quando eu vejo o mundo fazendo isso não, gente. Eu fico triste é ver pastores dentro das igrejas fazendo coro com isso. Isso é que nos assusta. Isso nos assusta. Lembra do sermão de domingo, não é? Os perigos mais perigosos são encontrados do lado de dentro da igreja, não é de fora não. A Igreja Presbiteriana Mãe dos Estados Unidos, ela não caiu pela perseguição de fora não. Ela caiu pela sedução de dentro. Não tem problema aborto, a Bíblia já não é inerrante. Qual é o problema um homem casar com outro homem? Existe lá nela hoje. A gente já vê esse discursozinho no Brasil aí, dentro das igrejas, Presbítero Humberto, tu sabes disso. Qual é o problema? E este ano é ano de eleição, oremos pela nossa nação. Oremos pela igreja do Senhor. Vamos orar então? Gravaram aí, né, os países? Está lá. Se você não quiser olhar para a tela, pega o seu smartphone e verifique. Se não, está lá, não é? Nós citamos ali aqueles países ali, olha. Vietnã, Egito, Uzbequistão e Argélia. Citamos a Argélia? Citamos. Então vamos orar. 2 em 2. Ah, pastor, mas só 4 hoje ou só mais 8, não tem problema. O importante é a gente orar. Só que você vai guardar essa lista para orar todo dia, meu irmão. Não falta motivo para orar não, hein, gente? Não falta motivo para orar não.
digno de glória, de louvores. Levantemos nossas mãos. E o que mais? Te adoramos, ó Senhor, Digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há Deus além de ti, não há outro além de ti, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A gente, como é bom orar como igreja, não é? Como é bom. Eu estava ali observando a nossa lista e eu quero aproveitar propositadamente e citar alguns países aqui da América do Sul, da América Central. Nós temos ali a Colômbia, por incrível que pareça, gente. Em 30º lugar, a Colômbia. Desejo muito um dia conhecer essa nação, a Colômbia. E tive o privilégio de fazer uma cadeira do mestrado em teologia sistemática com o doutor Ismael Quintero Rojas, de Bogotá. E observe que a Colômbia está em 30º lugar entre os 50 países onde os cristãos mais são perseguidos. E aí eu estava aqui, eu fiquei surpreso de fato. Eu não tinha visto a lista completa dos 50 países, detalhe por detalhe. E tipo de perseguição: corrupção e crime organizado, opressão do clã e intolerância secular. Essa intolerância secular está hoje aqui, dentro do Brasil. Estão tentando tolher a nossa liberdade de dizer que homem é homem, mulher é mulher. Estão tentando tolher a nossa liberdade. Nós falamos há pouco que é ano de eleição. O que tem a ver fé com política tem tudo a ver. Tudo a ver. Não caio nessa conversa fiada de que cristão não se envolve com política, não. Cristão não se envolve com politicagem. Cristão, ele tem que tomar cuidado com política partidária, mas política, ele tem que se envolver sim. A fé cristã, ela não é propriedade nem da esquerda, nem da direita. Ela está acima. E essa mesma fé cristã, ela vai combater as ideologias, seja ela de direita ou de esquerda, que seja o contrário a ela. E temos que fazer isso sem medo. Não importa se a ideologia é de direita ou de esquerda, se ela ofende a fé cristã vai chamar para o ultimato. Então oremos, gente, oremos. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Então oremos pela Colômbia. Tem uma população aí de aproximadamente 51 milhões de habitantes. Eu tive a satisfação de assistir uma série, foi em São Paulo ainda, no tempo dessa pandemia pesada, em 2020, primeiro semestre de 2020, estávamos morando em Limeira ainda, e uma série sobre o libertador desses países. Na Colômbia,
Pois é, não é fácil não é? Um país, segundo os que moram lá, um país lindo, a religião principal é o cristianismo, contudo, ironicamente, está em 30º lugar. Cuba, vamos para Cuba aí rapidinho. Cuba, está em que lugar ali, Cuba? 37º lugar, a Cuba, não é? Uma população aí de aproximadamente 12 milhões de habitantes, e veja, gente, que surpresa, 7,1 milhões a população cristã. Isso, impressionante, não é? Claro que aqui não há uma descrição dessa população cristã, né? Porque o Brasil, por exemplo, se descreve hoje o Brasil com 43 milhões, é a população cristã no Brasil hoje. Mas a gente sabe, quando a gente vai fazer uma peneira bíblica, teológica, ética, moral, cai, não é? Contudo, a gente precisa entender que demograficamente, estatisticamente, essa é a população cristã em Cuba. Interessante, o Seminário Internacional de Miami forma muitos obreiros em Cuba, mesmo em Cuba. Interessante isso. Então, oremos por essa nação, Cuba, oremos por esses cristãos amados que também são perseguidos lá. E como são perseguidos. O que me impressiona às vezes é que aqui no Brasil, alguns setores aí que ousam confrontar a fé cristã, acusando-a de ter um discurso de ódio, esses mesmos setores fecham os olhos, não é? Para o que acontece em Cuba, na China, na Rússia. Com todo respeito aos seres humanos que praticam o homossexualismo, repito, com todo respeito aos seres humanos que praticam o homossexualismo, que eu falo com todo respeito, porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A igreja cristã precisa ter esse equilíbrio realmente na linguagem. Mas interessante, ninguém ousa fazer uma visita, essa militância LGBT, por que não faz uma visita na Coreia do Norte? Vai lá, fazer militância LGBT na Coreia do Norte? Não são admiradores do comunismo? Vai fazer militância assim na China? Na Rússia? Vladimir Putin? Vai lá. O nosso Brasil realmente é incrível, né? Vai fazer isso lá em Cuba. É só ler a história do herói deles, Che Guevara, que não era muito chegado a essa tal de agenda hoje LGBT não, viu? Na verdade ele foi cruel com essa turma aí no tempo dele. A história real narra isso. Mas é incrível, não é? Aí querem colocar a culpa no cristianismo, que é quem mais defende a liberdade deles. Como assim, pastor? Nós defendemos. Querem viver? Vivam. Mas não nos tira o direito de dizer que vocês estão errados. Gente, quem mais protege, e eles deveriam se alegrar por